Santo Espírito. Porque tudo que esses homens tinham, eles queimavam no altar. Oh, glória! Eles gastavam na obra de Deus todo o seu recurso, toda a sua energia, toda a sua força. E a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso Deus com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Aonde está o avivamento na nossa juventude? Aonde está o avivamento nos nossos jovens? Porque a Bíblia diz que os velhos também darão fruto, os nossos jovens terão visões. Santo Espírito, Santo Espírito. Mesmo Deus de Paulo, mesmo Deus de Pedro, Oh, está aqui nessa noite. amado das nossas almas. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu és Petrus, no original. A palavra original para Pedro era Petrus, que quer dizer pedra pequena. Ele falou: vem cá, mano, corre aqui. Oh, glória! Posso fazer uma simulação? Glória! Maravilhoso és tu, Ele diz assim, ó, aleluia! esse nós lemos: tu és Pedro, Petrus, pedra pequena. Mas Grande, sobre essa pedra oh, que os edificadores rejeitaram, que os fariseus rejeitaram, que Caifás rejeitou, que os grandes da época rejeitou, sobre essa pedra, não Pedro, porque Pedro é pequeno, ele não aguentaria o peso da igreja, mas sobre Jesus, sobre mim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Há uma grande religião que ensinou por centenas de séculos que Pedro é o primeiro sacerdote dessa igreja, e ele é o pai da igreja. Não, senhores, ele é pedra pequena. A igreja não está edificada sobre Pedro, está edificada sobre Cristo. Só que o que eu quero tentar aqui nessa noite é que Jesus disse que as portas do inferno, o poder do diabo, o poder das entidades malignas, dos demônios, não prevaleceriam contra a igreja. Isto não quer dizer que nós não teríamos embates com o inferno. Isso não quer dizer que a igreja não teria guerras no mundo espiritual, mas ele quer dizer: terá a guerra, terá a luta, haverá aflição, porém eles não vencerão, não prevalecerão. Eu não sei o que está te vencendo, mas o inferno não é. Eu não sei o que está te vencendo, mas o poder que ele deu na mão da igreja é poder para abrir o céu, para fechar o céu. Ele disse: vocês porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, vocês falarão em novas línguas, vocês pegarão em serpentes, se vocês beberem algo mortífero, esse algo não lhes fará dano algum. Deus deu um poder para a igreja, e a igreja precisa voltar a acessar essa chama, a acessar essa graça do Espírito Santo e ter um relacionamento íntimo com Ele. É necessário, porque está disponível a igreja. Ele só está esperando você dizer: vem que eu te quero. Ele estava lá fora da igreja, a porta estava fechada, pastor, e ele fazia esse verbo na porta. Abre! Porque se vocês abrirem, eu vou entrar aí no culto e vou cultuar com vocês. A igreja de nome sério. Não era pecador não, pastor. Era a igreja de uma cidade riquíssima. Pessoas estabilizadas economicamente, mas não espiritualmente. Se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês. Eu janto com vocês, como com vocês, moro com vocês. Porque Ele não quer te visitar, Ele quer habitar você. Quando Ele foi fazer a terra, Ele disse: haja. Quando Ele fez os animais, haja. Quando Ele fez a vegetação, haja. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele disse no plural: façamos o homem
conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Você é a imagem, você é a semelhança divina, você é a obra mais importante que Ele fez. Salmo de número 8, Ele nos fez um pouco menores do que os anjos, porém de honra e de glória, cornos coroados como seu coroa da criação. Então estufa o peito e levanta a mão para cima, faz alguma coisa, faça uma reação, porque você é importante. Ele quer derramar nesses últimos dias um avivamento sobre a sua vida. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Ele quer derramar. Pedro, vocês têm poder. Que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. E a gente não usa isso. A gente está esperando o vereador se eleger para a gente conseguir. A gente está esperando a presidência mudar, a bolsa subir, a bolsa cair, a Dow Jones voltar, a bolsa de Nova York, a bolsa de Londres. Deixa eu falar algo para você. Eu vim pregar sobre um poder maior do que o poder americano, maior que Nova York, maior que Londres, maior que as bolsas econômicas, maior do que o dólar, maior do que toda a economia mundial, do que todo o poder bélico russo, americano. Eu vim pregar o dunamis de Deus nessa noite, que desceu em Atos capítulo de número 2, e não saiu da igreja. A gente não vai sair, não vai sair. Se depender de mim, se depender de você, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar chorando, nós vamos continuar santificando, nós vamos continuar se alimentando dessa palavra, porque Ele não vai sair do nosso meio. Aqui Ele não precisa bater lá fora, a porta está aberta, o coração está aberto. Ele não precisa, o nosso coração está aberto. Vem, Senhor, e muda o que for preciso. Diga para Ele: muda o que for preciso aqui para te agradar. Eu quero agradar a Deus. Glória a Deus. E quando eu acho que eu não agrado a Ele, eu peço perdão para Ele, peço para quem precisar. Mas não deixe o inferno prevalecer, porque você é o maior responsável por si mesmo. O diabo não tem poder sobre você. O governo não tem poder sobre você. Jesus disse que o inferno não prevalecerá contra a igreja. E o que estamos falando, irmãos? Daqui a pouco eu volto, irmão. Vamos explicar. A promessa era: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para que poder? Para que o dunamis? O original. A palavra dunamis origina-se até a palavra dinamite dela, né? Você tem uma ideia do que é esse poder? Para que esse poder? Porque ser-me-eis minhas testemunhas. Aleluia. Para isso. Tem um porquê, e é muito sério, o propósito da grande comissão do Evangelho: pregar o Evangelho. Agora veja bem: será que a igreja de Cristo passa a ser de segunda a sexta sem desejo de buscar poder, sem desejo de receber poder e sem desejo de ser testemunho? Será que essa é a eclésia? Deixa eu explicar para você. 500 anos antes de Cristo, a Grécia, que é o berço da filosofia, da Grécia veio Platão, Aristóteles, e a Grécia também é o berço da democracia. E o imperador grego teve uma ideia: eu vou tirar do meio da população comum, do meio do povo simples, pessoas, e vou dar poder a essas pessoas. Então começou-se a ter uma assembleia de pessoas no campo político grego, e essas pessoas que eram até então comum na sociedade, passou a exercer poderio político dentro da Grécia. E essa assembleia de pessoas, esse povo,
era chamado de eclesia, isso antes de Cristo. E o que Jesus está dizendo, eu vou te explicar uma coisa: essa é a minha eclésia. Eu estou tirando do meio do povo comum um remanescente. Eu estou tirando do meio das nações e dos povos um grupo, um corpo, um povo, e estou dando poder para eles no meu governo, no meu reino. Por isso eles terão poder de ligar aqui na terra e no céu será ligado. Eu estou dando poder, essa é a minha eclésia. Eles naquele tempo, eles estavam acostumados com esse termo eclesia. Eclesia, para quem não sabe, é a palavra igreja em grego, que é o original que foi escrito no Novo Testamento. Quem sabia disso? A palavra igreja no original é eclesia. Jesus está falando: eu estou tirando do meio do povo, eu estou tirando do meio do tráfico, da casa de prostituição, eu estou tirando do meio da jogatina pessoas para quais eu possa dar poder a elas, para eles serem meus testemunhas, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em toda a região, como em toda a terra, até o céu final. E de pregar no Evangelho. Agora veja, se nós nos acostumarmos com o cristianismo, se é que posso chamar de cristianismo, explico por quê. O cristianismo light, na média é mediocridade, o que parece comum. Eu disse na última igreja que eu pastoreei, os jovens que oravam comigo, falei bem assim para eles: pastor, vocês estão acima da média, vocês oram mais do que todo mundo, vocês oram 2, 3 horas quase todo dia. Vocês estão ficando cheios do Espírito Santo. Na média gospel do Evangelho, vocês estão acima. Só que na média do que está escrito, nós todos aqui estamos abaixo. Vocês entenderam o que eu expliquei para eles? Eu motivei eles, e ao mesmo momento eu dei uma vacina contra a soberba. Porque eu mostrei para eles que o que eles estavam vivendo é ser a eclésia normal. E por que eu estou trazendo isso aqui para você agora? Para você entender que talvez você nem é a eclésia. Pastor, mas que isso que você está falando? Jesus falou que muitos vão chegar lá achando que era. E Jesus vai falar: eu nem conheço você, rapaz. Pastor, mas Jesus, eu profetizava, eu era pentecostal, eu falava bem, eu pregava bonito, eu conhecia muita coisa. Ixi, eu fiz até expulsei demônio. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, por isso nesse tema resgatamos os valores e princípios e a necessidade de um avivamento, porque talvez nós estamos distantes do verdadeiro cristianismo de Cristo. Aonde está essa eclesia hoje? Quem é esse povo que é chamado de Igreja Universal de Cristo? Tem um pouco aqui na Batista, tem um pouco lá no Senado, tem um pouco lá nos Estados Unidos, está esparramado pelo mundo inteiro. Só no dia do arrebatamento nós vamos saber, porque nós não somos juízes. Nós somos juízes, porém Jesus disse: examinai as Escrituras, cuida. Vocês têm que se cuidar. Cuidai-se, porque nela é aqui, irmãos, que está a bússola da vida eterna. É aqui que está a palavra a qual nós devemos obedecer. E doa o que doer. Não tem que ter ego aqui dentro. Aqui não tem que ter ego. Aqui a gente tem que vir para apanhar. Eu quero ir no culto para apanhar. Vai chegar no culto para o pregador, quem que seja, chegar lá na frente e falar: ó, continua assim, não precisa melhorar nada, piora um pouco e fica bom. Se você for fazer treinamento com coach, eu não fiz não, mas se você for fazer treinamento com os melhores
no Brasil, você pagar lá 10 mil para ir numa palestra, você vai chegar lá e vai falar assim para você: seja medíocre, não seja disciplinado, não se esforce, desista no primeiro problema. É isso que eles ensinam. E por que para Deus a gente está sendo assim? Está desistindo fácil, desanimando fácil. A gente tem carro, tem gasolina e tem dinheiro no bolso, e a gente deixa de ir na igreja e vai com a chuva. E a gente diz que é discípulo desse Jesus que foi crucificado, a qual comissionou 12. Dentre eles, quase todos foram mortos, assassinados, se tornaram mártires da igreja. É esse cristianismo que nós estamos vivendo. Ninguém nos persegue, não acontece nada, está tudo bem, está tudo normal. Porque na minha vida está tudo normal. Fica até preocupado. Está muito bem. Mas você pode estar passando a luta que for. Se você for essa heresia que Jesus falou aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Você terá vitória. Você é quem vai prevalecer. Você é quem vai sair por cima. O cristão ele anda por baixo, mas sai por cima. O cristão se humilha, mas é exaltado. O cristão é perseguido, mas abençoado. Porque o seu Deus está contigo. Vocês vão ficar em Jerusalém. Me espera lá. Espera lá até ser revestido de poder. Não, esse negócio de poder não é comigo, porque eu tive um pastor que me ensinava e a minha formação, isso aí. Jesus ensinou. Se os discípulos precisavam de poder, se Jesus passou a noite no monte e pela manhã saiu para fazer a escolha dos seus discípulos, dos seus obreiros, quem sou eu e você para não orar antes de uma decisão importante? Se o meu Jesus, Deus orou. A Bíblia diz que o Lucas escreve, e ele foi para o Getsemane, ele foi para o Monte das Oliveiras, como de costume, era hábito de Jesus orar, era hobby, era costume, para ele era natural. A Bíblia diz que tendo uma vez saído do monte, o leproso foi até ele e ele disse: o que tu queres? Ele disse: ser limpo. Então, seja limpo. É isso que ele nos ensinou. Mas parece que a gente não está sendo mais essa igreja original, pura, imaculada. Nós estamos deixando se levar pelas coisas do mundo, e a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está nele. Paulo disse em Romanos 12: vocês precisam renovar o entendimento de vocês, porque se vocês não renovarem o entendimento de vocês não vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês precisam se apresentar a Deus um culto racional, porque nem sempre a gente vai estar sentindo vontade de fazer o que temos que fazer, nem sempre vai ser bom, mas temos que sacrificar a carne, temos que mortificar os nossos membros que estão sobre a terra, para que o Espírito vivifique em nós. E esses homens ficaram nesse cenáculo, irmãos. Não foi por 1 ou 2 horas orando, esperando, não. Foi dias de espera, perseverança. Diz o escritor que a nossa oração é como de um menino que passa e aperta o botão de interfone de uma casa, e antes de ser atendido, ele corre e vai embora. Jesus nos ensinou sobre o dever de orar sempre. Para de começar e parar. Você precisa começar e ir até o fim. Ser perseverante.
Outro disse que a nossa oração, comparada a uma chuva, ela é tão seca, é tão pouco, que ela não consegue molhar a terra para germinar a semente. Não consegue. Sem oração, não tem como. Sem comunhão com o Espírito Santo, não tem como. É o Espírito Santo quem une a igreja. É o Espírito Santo quem dá poder, munição, que são os dons que Ele outorga à sua igreja para a edificação do corpo de Cristo. Foi Ele, o Espírito Santo, quem desceu aqui. E eles estavam em comunhão. Tem que estar em comunhão. Eles estavam reunidos. Tem que estar reunido. Aí o Espírito desceu. Desceu como um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada cabeça. Todos. Quantos? Todos. Quantos? Todos. Não! Eu vou sentar aqui no fundo. E tem aí os irmãos aí, tem a irmã aí que fica no show, tem o pastor da igreja, tem a irmã que limpa. Eu não preciso de fazer nada. Vamos dar isso na Bíblia. Em que Bíblia você leu sobre o crente no banco? Tem esse dizer por aí, não sei aqui. Por aí eu ouço falar, eu sou um crente no banco. Ah, você é um crente no banco? E Apocalipse diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os afeminados, os idólatras, os fornicados, tudo mais. Ficarão de fora os que amam, os que cometem a mentira, e ficarão de fora os tímidos. Já parou para pensar nessa palavra, irmãos? Ficarão de fora os tímidos. Será que esse tímido vai chegar no céu e Deus vai falar para ele, você vai ficar de fora? Por quê? Não, porque eu não tinha visto, se eu pegasse o microfone, eu tremia todo. Eu sou tímido. Então, Deus vai falar, você não é salvo. É esse tímido também. É o que tem vergonha? O que ele está falando? Tímido aqui no original é covardia. É o que o apóstolo escreveu na sua carta. Sabe fazer o bem, não faz. Pessoas que deveriam ter falado a verdade e não falou. A minha Bíblia, a vossa Bíblia diz: ficará de fora. Eu estou preocupado com a vida após a morte. Será que nós estamos ainda como os cristãos primitivos? Que a Bíblia diz no livro aqui de Atos que tudo lhes era comum. Todos os dias eles estavam orando no templo. Todos os dias eles partiam o pão junto, oravam junto. Todos os dias, com singeleza de coração, plena comunhão e harmonia de pensamento. A Bíblia diz que todos os dias, e Deus também, todos os dias acrescentava as almas que haviam de ser salvas. Eles estavam esperando Jesus para aquele tempo, para aquele momento. Os que eram ricaços da igreja vendiam as suas propriedades e depositavam o dinheiro, o ouro nos pés dos apóstolos. Tudo lhes era comum, não tinha necessitado do bem deles. O avivamento era algo natural naqueles dias. Essa é a verdadeira igreja. Eles foram tão cheios aqui em Atos capítulo número 2, que alguém olhou e falou: esses homens estão bêbados, 1h10 da tarde. Agora pensa comigo, se a Bíblia relata que achavam que eles estavam bêbados, qual era o comportamento desses homens? Será que eles estavam sentadinhos, todo coloquial, todo intelectual? Não, porque eu tenho um mestrado em teologia, então eu sou crente maduro. Esse negócio de falar em línguas não é comigo. Esse negócio de poder não é para mim. Você está crente mais frágilmente. Eu não preciso disso. Será que esses discípulos se comportaram de que maneira? Que reação eles tiveram ao vir esse fogo sobre eles? Porque a Bíblia diz que chamaram eles de bêbados e que confundiram eles. Estavam cheios de moço, vinho. Como é que tá?
Pedro teve que explicar biblicamente. Falou, não, isso aqui é a promessa da efusão do Espírito que Joel falou. É a descida do Espírito Santo. Será que a gente recebe mesmo esse poder e nunca chora? Não tem uma reação, não sente desejo de ajoelhar, nem levantar a mão, nem de abraçar alguém, nem de perdoar, não sente amor por nada das coisas de Deus, não sente desejo de um culto, vim meia hora mais cedo para lá. E nós temos recebido esse poder. Porque quando Saulo de Tarso recebeu esse poder, irmãos, ele já parou de comer, ele já começou a jejuar, ele já começou a pregar. Quando Pedro, que era meio destemperado, recebeu esse poder aqui, ele era iletrado, ele não tinha muita teologia, ele não era poliglota, ele tinha um vernáculo apurado, mas a Bíblia diz que ele saiu daqui, e quando ele começou a pregar, a primeira mensagem, 3.000 almas se converteram, 5.000 pessoas se convertiam nas suas mensagens. O que é que aconteceu com esses homens? O que é que aconteceu com Martinho Lutero? Que ele deixou o cargo, renunciou tudo que tinha, correndo risco de morte. Quando ele viu o versículo na Bíblia, ele saltou seus olhos: o justo viverá da fé. Era proibido traduzir a Bíblia, era proibido um camponês, um homem normal, ler a Bíblia sob pena de morte. E Lutero disse: não preciso, eu morro, mas eu nunca mais deixo isso. Talvez se você não tem essa paixão, você não o conheceu, ou você o conheceu e perdeu o primeiro amor. Alguma coisa está errada. Você não imagina a luta que eu já enfrentei na minha vida para pregar essa mensagem. A minha esposa está aqui. Eu não estou pregando a mensagem igual, faz tempo que eu não prego igual eu estou pregando aqui. Porém, quase todas as minhas mensagens é sobre avivamento. Eu estudei avivamento de Gales, eu estudei avivamento da Rua Azusa, eu estudei tudo quanto é avivamento. Você pensar, eu busquei avivamento, eu busquei avivamento. Quando eu estou vendo que eu estou perdendo o primeiro amor, eu vou lá, faço 7 dias de campanha, se eu não preciso voltar ao primeiro amor, porque quando eu vou falar para a igreja voltar ao primeiro amor, se nem eu mesmo vivo, não tem jeito, serei cobrado. Se Jesus está falando com você hoje, ele é apaixonado por você. Amém. Eu sou muito desse negócio de tocar no seu irmão, não vou falar isso aqui. Toca no seu irmão e fala para ele: Jesus é apaixonado por você. Ele te ama demais. Ele tem tudo, ele é tudo, ele só quer você perto dele, ele só quer seu amor. É simples, é mais simples. É isso aí. Simples. Pode se colocar de pé. Eles foram cheios do poder e da autoridade de Deus, mas para um propósito. Primeiro, precisamos reconhecer a necessidade de um avivamento. Vamos botar aqui, vai. Precisamos reconhecer a necessidade de um avivamento. Segundo, precisamos buscar, tomar uma atitude mediante o reconhecimento da necessidade. Terceiro, precisamos usar aquilo que recebemos através de um avivamento. O que é avivamento? É tornar mais vivo o que já está vivo. É assoprar a chama, a chama que já existe. Quem um dia nasceu de novo, teve a chama acesa e se apagou, precisa de um avivamento. Quem nunca teve esse avivamento, aí é Jesus dizendo para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Tem que começar. E não é feio para ninguém nascer de novo, é necessário. Senão não entrará no reino de Deus. Foi Jesus que ensinou isso. Não estou pregando heresia. Temos que nascer, temos que desejar o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Desejar mais do que o Instagram, o Facebook, o YouTube,
Netflix, todos os streams do mundo aí, moderno, que nos tira o tempo, é uma luta. Mas você é forte, você é a eclésia que Deus chamou. Você acha que você está aqui num dia de frio desse? Você veio aqui por quê? Porque você ama a Deus. Você veio aqui por quê? Porque você tem compromisso com Deus. Por que você é dizimista? Ninguém te obriga. Quem obrigou você a vir aqui? Ninguém. Mas Deus está falando para você hoje que Ele quer um pouquinho mais. Deus veio falar aqui para você hoje com todo amor e carinho, que Ele quer você um pouquinho mais perto dEle, porque Ele quer fazer de você uma testemunha, um profeta para esses dias, um discípulo para esses dias, alguém que seja como Cristo, um cristão, pequeno Cristo, imitador de Cristo. Ele quer que você se levante das cinzas, Ele quer que você mate a poeira, deixe os traumas de lado, a angústia de lado, e diz: Senhor, eu vou orar até que nada mais importe, eu vou orar até eu me tornar cheio do Teu Espírito, eu vou orar, eu só vou sair daqui quando nós formos verdadeiros amigos, quando eu acordar e te sentir, quando antes de dormir eu te sentir, eu só vou orar quando eu me tornar um pregador da Sua palavra, como o Senhor já disse que eu me tornaria. Eu só saio daqui quando o Senhor passar a me usar conforme a Sua vontade. Eu só saio daqui quando eu não mais pecar. Eu gosto de uma frase que eu li esses dias: um homem que não ora, ele vai continuar pecando, mas há uma grande probabilidade de um homem que nunca abandona a oração abandonar o pecado. Alguém que abandonou a oração não vai abandonar o pecado, mas aquele que não abandonou a oração, uma hora ou outra, ele vai abandonar o pecado, porque não tem como se aproximar desse Deus, não tem como receber esse Deus, não tem como sentir esse Deus, e não tem uma reação a favor dele. Isaías capítulo número 6, a Bíblia diz: eu vi o Senhor, e sabe qual foi a reação? Me usa e guia a mim. Ezequiel viu a Deus, ele disse: eu estava na beira do rio Quebar, e se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Depois Ezequiel vai receber um rolo, que é a palavra de Deus, e a voz de Deus dizendo: prega, seja eles rebeldes ou não, eles são puros de coração, mas eu fiz a sua fronte como um diamante. Prega para o meu povo, fala o que eu te mandar, queima eles sim ou não, pregue, 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 até que Ele venha. Nós vamos pregar até que Ele venha. É tempo de avançar.